Olá, gente, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos à nossa jornada que está iniciando agora, novas trilhas. Eu com o Mário Rondon, já vou conectar o Mário agora para a gente começar a conversar juntos. Aguardando o comandante Mário Rondon a entrar na nossa conexão. Sejam todos bem-vindos. Grande Mário! Olá, meu amigo, muito boa noite. Boa noite para você, meu comandante. Vamos começar a decolagem. Bora, tá pronto para decolar? Pronto para decolar. E você Olha, aí, prazerzão estar aqui contigo, dividindo essa cabine de voo, hein? Para cara, essas novas trilhas. que eu já te conhecia uns 10 anos atrás, hein? Mas na realidade é o seguinte, tudo tem o seu momento, não é? Tudo tem o seu momento. E aí a gente tem o momento certo, a hora certa, do jeito certo, na maturidade adequada para a gente, né? Para florescer. Isso aí é importante, né? A gente ter essa consciência. Bom, Até, inclusive, em momentos de crise, né? Como o Covid, para a gente ter a consciência de não antecipar as coisas, né? Viver na ansiedade, né? E nem também viver no passado ali, poxa, não aconteceu, né? Ali na questão das frustrações. Então, nem muito para frente, nem muito para trás. É só o que for necessário ali. exatamente. E o mais incrível é que nós, seres humanos, fazemos conexões uns com os outros e a gente tem, assim, a sensação de que já conhecia a pessoa sem conhecer, a conexão e a sinergia é tão grande, né, que as coisas fluem naturalmente, sem muito protocolo. Isso também é muito. Pois é, com certeza, com certeza. Inclusive, ó, o senhor Gentileza entrou aqui, a gente acabou de ter uma live muito bom, maravilhosa que foi, e uma coisa que ele disse e que ficou na minha cabeça foi que um momento que esse Covid trouxe para a gente de muita reflexão e cuidado da saúde foi a possibilidade de a gente encontrar com outras pessoas que talvez se a gente tivesse ainda preso naquele turbilhão de momentos, às vezes nem tão importantes assim, a gente perdesse, né, a possibilidade de conexão com o novo, com o outro, né, com a família, né? Como a Andréa falou, já estou me sentindo da família. Ô, Andréa, não é a Edvaneide, né? É, Vaneide. 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 Aliás, Que bom que está sentindo. vamos começar cumprimentando as pessoas aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui novo. Daiane, diretora da Faculdade Cotemig em Belo Horizonte, está aqui na sala. Boa noite, Dai. Opa, muito bem-vinda. Vaneide também está sempre participando, já virou nossa aluna. Paola, também executiva do Sicov, está aqui na sala. Nanda, nossa, muita gente A boa. Andréia, o Claudinho tá aí, a Ingrid, Olha, o Claudinho Elaine. é parceiro, esse é o melhor vendedor que tem no planeta. Esse cara é top. Tá? Opa, olha, Amigo, precisamos aprender com essa competência sua. Você tem muito a nos ensinar. com certeza. Está aqui Elaine também, gestão de pessoas no Cicobi. Viviane, executiva da Claro, grande liderança na Claro, tem uma equipe, já está um ano agora, eu acho, e já revolucionou lá. Grande Vi. Alfredo está aqui também. Gente, é muita gente boa. É É muita. muita gente boa. E a Viviane da Claro, eu sou cliente da Claro, hein? Sou combo. Aí. Eu era A internet. da Vivo, mas quando a Viviane assumiu a Claro, eu mudei de operadora. Foi pra. Tá certo. Ótimo. Bom, gente, então, para mim é uma alegria estar com você, Mário, novamente. E eu gostaria de começar contextualizando, contando para as pessoas essa nossa caminhada juntos. Gente, há cerca de 2 dias, aproximadamente, tá? Eu e o conversando e aí decidimos unir conteúdos, né? O Mário é um especialista na área de carreira, ele vai falar mais disso. Eu também, especialista na área de liderança. Então nós decidimos juntos criar uma série chamada Novas Trilhas. Todos nós precisamos de novas trilhas. Eu, você, o Mário,
Todos nós precisamos de um novo caminho, de uma nova rota. O Covid desafiou demais a gente. Então, serão 5 episódios. É isso que eu gostaria de explicar para vocês. Serão 5 episódios, começando hoje. Nós estamos ajustando as novas trilhas, que essa série ela não substitui o webinar executivo, que o Mário também participou, né, que foi convidado. A jornada Tive o prazer de participar. Vai continuar. Agora, numa linha paralela, nós vamos estar fazendo essa série de 5 episódios. E aí, como eu falei, nós estamos ajustando as agendas. Semana que vem, a gente vai fazer na terça-feira, né, Mário? Terça-feira, 19h30. Isso, mas não se preocupe, a gente vai divulgar isso, tá? Com antecedência para você se preparar. E depois que a agenda estiver ajustada, a série vai ficar acontecendo sempre nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, tá, gente? Terça e sexta, 20h30, amigo. Isso, perdão, terça e sexta, 20h30. Terça e sexta, 20h30. Aí para ficar certinho o horário, né? Para as pessoas poderem se adequar, se agendar. Sempre 20h30. E nós vamos trazer a cada episódio um tema novo, tá, gente? Bom, e a ideia é que a gente possa depois reunir a galera, né, Mário, num webinário, onde vocês vão poder participar, a gente vai poder interagir melhor com vocês, numa plataforma mais adequada, né? Porque a plataforma do Instagram, a Live, ela tem uma limitação de vocês conversarem com a gente. Então, a ideia é que a gente mude para uma outra plataforma onde a gente possa te ouvir também. Não é isso, Mário? Exatamente. E, assim, o feliz, a ideia, né, a grande ideia do Alexandre foi o nome, Novas Trilhas. A hora que o Alexandre falou Novas Trilhas, aí tudo fechou. Porque a gente está vivendo, né, pessoal? Se vocês puderem comentar com relação ao que vocês estão passando, podem ficar à vontade. A gente está vivendo uma necessidade, uma demanda interna e externa de buscar novos rumos para o nosso trabalho. Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento. O que se falava muito em teoria, né, Alexandre? Por exemplo, mundo VUCA, mundo muvuca, mundo caórdico. Olha essa palavra, né? Caórdico. Né? Um mundo que vive entre o caos e a ordem. O que a gente vivia na teoria, ou falava na teoria, a qualquer momento tudo pode mudar. Então, não se apegue à segurança, ainda que seja uma necessidade natural do ser humano, não se apegue à segurança, tudo pode mudar a qualquer momento. E aí veio um vírus que fez com que a gente se virasse do avesso para buscar reinvenção. A gente ainda vai ter pontos negativos que vão reverberar por um tempo, mas vai depender muito mais, do meu ponto de vista, da gente, como a gente vai reagir ao que vai suceder ao vírus, a esse momento. Né? Nós temos, basicamente, 3 importantes áreas de saúde a cuidar. A saúde física, a saúde mental, espiritual e a saúde econômica. Né? Então, física, mental, espiritual e a saúde econômica. Essas 3 vão precisar serem trabalhadas concomitantemente para que a gente saia juntos, mais fortalecidos e busque caminhos, né, Alexandre? Nessa grande trilha que a gente está vislumbrando pela frente. E por que nós vamos ter que trabalhar essas 3 dimensões? Nós precisamos levar em consideração o formato que tudo aconteceu. As nossas vidas estavam tranquilas, correndo tudo naturalmente. Aliás, o Bovespa crescia 20% aí na entrada do ano. Nós tivemos um Réveillon maravilhoso, nós tivemos um Carnaval maravilhoso. Maravilhoso. Tudo estava absolutamente tranquilo. Nós fomos extraídos do nosso, digamos, normal para uma situação completamente nova. E eu diria para vocês o seguinte, o que acontece com isso na prática? A nossa mente, ela é um software. Ela é um software que ela é programada, tá, para viver a partir das nossas realidades. Então, o fato de ter
termos sido bruscamente isolados socialmente, e eu diria para vocês o seguinte, isso gerou um impacto muito grande na nossa mente. Né? Nós entramos num momento de desorientação no primeiro momento. Né? E agora? O que nós vamos fazer? Né? Passados 60 dias, aliás, essa semana, a OMS completou exatamente 60 dias que foi declarada pandemia no mundo. Né? Então, nós precisamos de amparo social e não de isolamento social. E fomos agora exigidos a ficar num isolamento social, eu diria para vocês, com responsabilidade, inclusive, responsabilidade social. Porque isolamento social, gente, e Mário, a gente sempre ouviu falar depressivos, pessoas que tinham sofrido bullying, pessoas que estavam se sentindo um peixe fora d'água, então eles se isolavam socialmente, não queriam encontrar pessoas e etc. Isso aí acontece, a própria psicanálise, a psicologia explica isso. Agora, do jeito que nós fomos, aí não. Aí foi um isolamento social exigido, né? Não foi voluntário. Obrigatório, né? Involuntário. Exatamente. E que ele gera realmente impacto, né? Assim, a gente conversou, a gente percebeu, né, Alexandre, que é natural que desse momento caótico, complexo que a gente está vivendo em vários setores da nossa vida, é natural que a gente precisasse de novas formas de vivenciar a liderança, né? Novas formas de vivenciar a condução do nosso trabalho, da nossa família, da nossa igreja, das nossas obras sociais, né? Das nossas diversas atividades. É necessário que a gente revisite o que a gente vinha falando na teoria e agora a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo na carne. Né? Algumas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, principalmente quando se fala em espiritual e emocional, algumas pessoas vão precisar se sustentar nisso, né? Fortalecer o seu espiritual e o seu emocional, para que a gente tenha condições de executar a chamada autoliderança, que você, né, Alexandre, trabalhou essa questão num dos seus episódios, né, aqui, né? Eu venho trabalhando, estou chamando de excelência interior, né? Essa autoliderança, a capacidade de liderar nós mesmos, porque esse cenário nos exige. Aliás, eu acho que liderança é uma temática extremamente importante, em qualquer lugar do mundo está se falando sobre liderança, né? Então, é extremamente necessário a gente reformular nossas ideias. E a nossa missão, a minha missão, a missão do Mário, como educadores executivos, mergulhar em pesquisa, estudos e fazer essa entrega gratuita de conteúdo para vocês, para que vocês possam efetivamente se preparar. Então, assim, se nós temos esse dom, essa vocação, é nosso dever, nós não podemos reter conteúdo. É quase uma missão, né, Alexandre? A gente sente. Eu não sei como é que você sente, mas eu acho que vai ser muito semelhante. Mas, por exemplo, eu posso estar cansado o que for. Mas quando eu entro para entregar um conteúdo, qualquer que seja a plataforma, em sala de aula, num treinamento presencial, num atendimento, numa mentoria, aqui na live, né, assim, a energia parece que brota do universo, né? E vem assim, eu quero entregar isso aí. Então, assim, é como se fosse uma missão, isso que a gente deseja, né? Entregar conteúdo, né? Ajudar, auxiliar, promover uma transformação, uma mudançazinha que seja, né? De sentimento, de emoção, de percepção em alguém. Né? Isso faz muita diferença. Lembra, você conhece a metáfora da estrela do mar? Eu estou quebrando o protocolo aqui, a metáfora não estava prevista para eu contar, a metáfora da estrela do mar. Não, né? Quero resistir. Que é diretor-presidente da empresa Cobras Contábeis, Cobras Contabilidade, uma empresa tradicional em Brasília, que está aqui conosco na sala, o Horizonte. Opa, Mara, eu quero falar também a presença do Sérgio, um amigão meu, e a Bárbara. Ela, olha, minha assessora de marketing digital aí, a Bárbara, gente boníssima, show de bola. Excelente copywriter aí, excelente profissional. Né? E assim, como eu estava dizendo, tem a metáfora da estrela do mar. Isso serve para todos nós. Né? Nesse momento onde todos nós, muitas vezes, estamos nos sentindo perdidos, sem energia, despreparados, com medo de perder o nosso trabalho, com medo do que será a nossa carreira, o que fazer com a nossa carreira,
Então, todos nós temos algo a entregar. Então, tinha numa praia uma pessoa pegando uma estrela do mar e jogando lá para além das ondas. Abaixava, pegava uma estrela do mar e jogava lá para as ondas. Até que chegou um poeta, um senhor, chegou perto dele e falou: meu amigo, você não está vendo que não vai dar certo? Olha o tanto de estrela do mar aí para você jogar para além das ondas. Você não vai dar conta. A pessoa que estava jogando a estrela do mar se abaixou, pegou mais uma, jogou para além das ondas e falou: olha, para essa daí eu fiz diferença. Né? Então, se a gente puder conseguir, se a gente se permitir fazer diferença, em particular nesse momento da Covid, para uma pessoa que seja, já vai estar fazendo muito sentido. E isso faz muito sentido para mim. Ainda que a gente saiba que outras pessoas já passavam por grandes dificuldades antes da Covid, mas talvez seja a hora da gente despertar e ter comportamentos, percepções, reações distintas, né, do que a gente vinha entregando como líderes, como educadores, como professores, como gestores, né, como amigos, como família. Né? É importante a gente revisitar esses nossos comportamentos. Não é, meu amigo? Sem dúvida. E é esse papel que nós temos que desempenhar face a esse desafio, essa dificuldade. Então, se nós temos esse dom, essa condição de comunicar, de te levar um conteúdo, de fazer um entregável que te possa refletir, repensar a tua vida, fazer diferente, nossa, nós vamos ser muito felizes. E eu concordo muito com o que o Mário falou. Não importa a quantidade, o que importa são as pessoas que efetivamente querem ser diferentes. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá, gente? A vida não costuma dar duas chances. Tem momentos que a vida só nos dá uma chance. Então, agarra essa oportunidade. Novas trilhas, a proposta é que a gente saia desse convencional e te leve numa viagem, tá? Aliás, nós estamos aí com o comandante Mário, é o piloto experiente, que a gente participa dos cenários descritos por nós. Hoje o tema é liderança e autenticidade. Mário, fala o que é autenticidade para as pessoas aí na tua visão. Opa, vamos lá. Antes de eu entrar a falar na autenticidade, só vou dar uma palhinha. Os nossos episódios, a intenção é que a gente fale o conteúdo, liderança, carreira, liderança, autenticidade, liderança e alguma outra coisa que, inclusive, você que está aí pode nos dar sugestão relacionada ao tema liderança e carreira, né? E ao final a gente entregar uma prática, alguma coisa que de prática você pode levar para casa, pode levar para a sua vida e pode fazer hoje, agora. Então a gente promover mudanças reais, consistentes. A teoria é bonita, a teoria é legal, a teoria é boa e necessária. Nós, como educadores, a gente preza pela fundamentação e pela teoria, mas a prática, né, teoria e prática, a praxis, que vem lá do grego, né, essa praxis ela é fundamental. E aí o Alexandre me provoca, né, perguntando o que é autenticidade? O que é autenticidade? Vamos ver, fazer a diferença para outras pessoas, excelente, empatia. Fazer diferença para as outras pessoas é necessário. Quem falou isso aqui, essa frase? O Alfredo. Alfredo, tive o prazer de conhecer, falar com o Alfredo no telefone, Alexandre. Gente boníssima também, foi um prazerzão falar com ele, a história. Olha, muito bom mesmo. Né? Agora, alguém tem ideia do que venha a ser, antes de eu falar alguns elementos, o que vem a ser autenticidade aqui para você? O que significa ser autêntico no mundo de hoje? Alguém poderia me ajudar com alguma ideia, alguma sugestão para a gente trocar? Escreve aí, gente. Coloca a sua opinião, o que é autenticidade, né? Sempre aprendendo com o professor Alexandre. É a segunda live que assiste do Mário. Está ótima. Oi, Elisângela, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá, vamos crescer juntos, isso é que importa. Alguém tem alguma ideia do que seja autenticidade? Não tem certo ou errado. Mas eu vou aproveitar para trazer uma coisa que talvez não seja dessa turma, dessa equipe, do pessoal que está aí. Mas algumas vezes nós temos vergonha de nos apresentarmos para as pessoas, para o mundo.
Exatamente, transparência, ser verdadeiro. A gente tem vergonha dessa transparência, dessa verdade. No mundo onde tem muita fake news, onde a gente trabalha com muita mídia social, onde a gente trabalha com muito Instagram, com muito Photoshop, a gente esquece efetivamente do que é ser autêntico por medo, por processo de proteção. Autêntico é sermos nós mesmos. Mas aí tem várias coisas aqui, né, Alexandre, que nos pega nesse momento de sermos nós mesmos. Quando a gente é o que nós devemos ser, não quer dizer que a gente tenha que impedir o que o outro deva ser. E é nessa junção do que eu tenho que ser com o que o outro deva ser é que está a grande briga, a grande batalha da autenticidade. A nossa autenticidade hoje, ela passa inevitavelmente por um processo de ganhar algumas virtudes, dentre elas o respeito, dentre elas ia falar já, respeito, a Edvaneide falou aqui, né? A Vaneide falou aqui, a Betânia falou ser honesto, respeito, ser honesto contigo e com a outra pessoa. A autenticidade é você conseguir mostrar para o mundo quem você realmente é. Mas essa teoria, ela, além de ser simples demais, ela é fria demais. É só teoria. A gente tem muita dificuldade em definitivamente, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, no nosso trabalho, em casa, mesmo em casa com pessoas que a gente confia, em sermos autênticos. E por que essa dificuldade da gente transparecer quem nós realmente somos? Porque nós temos algumas necessidades a ser garantidas. Uma delas é a necessidade de ser pertencente a um ambiente, de ser aceito a um ambiente. Então, quando a gente tem alguma lacuna, algum problema, algum medo, e nós conhecemos as nossas sombras, né? Só nós conhecemos as sombras mais profundas nossas, os nossos segredos. E por vezes essas sombras, esses medos, esses segredos, essas angústias, elas fazem com que nós nos sintamos menos que outras pessoas. Menos, inferior, incapaz, não pertencente. E aí a gente começa num processo de criação de máscaras desde muito cedo, uma criação de máscaras desde muito cedo para nos proteger. E esse processo de criação de máscaras desde muito cedo para nos proteger faz com que nós nos percamos ao longo da trilha, ao longo da vida. E aí quando eu pergunto hoje, quem sou eu, Mário? Quem é você aí que está ouvindo a gente tá com essa provocação? A gente fala um você ou um eu superficial, mas a autenticidade mesmo mais profunda, o que é você realmente mais profundo, é algo muito difícil de ser vivido, muito difícil de ser encontrado. E aí tem alguns teóricos, alguns professores que fizeram alguns estudos que trazem a questão da vulnerabilidade, dos nossos pontos fracos, nossos pontos a melhorar, ou as nossas fraquezas ou fragilidades. E normalmente, o que a gente tem? A gente tem medo de transparecer essas questões. Vulnerabilidade é um exemplo. Vou falar como homem. Os homens que estão ouvindo aqui. Né? Os homens que estão ouvindo normalmente têm dificuldade em expressar emoções, normalmente têm dificuldade em chorar, normalmente têm dificuldade em falar que ama, que não gostou. Por quê? Por um processo diverso, que não vamos explicar agora, né? Psicológico, construção de toda uma cultura social, e essa cultura faz com que a gente responda ao mundo de forma escondida, de forma nada autêntica, de forma totalmente desvencilhada do que a gente realmente gostaria de entregar. Quando a gente tem quem nós somos e quem nós entregamos de forma dissonante, né, de forma diferente, a gente tem uma incongruência aqui. Essa incongruência faz com que a gente haja em diversos momentos da nossa vida de forma completamente tapafúrdia, de forma completamente doida. Quer ver um exemplo simples? Vamos ver, se você, o seu cliente, o seu funcionário
agiu de uma forma X e você acha que essa forma X que ele agiu é errada, é equivocada. Né? Você sente, você é homem, vou colocar homem aqui por conta das emoções, mas as mulheres que estiverem vivendo a mesma coisa, transcenda aí para vocês. Você sente que aquilo que ele fez, ainda que seja errado, pode ser relevado, ou então pode falar de uma outra forma. Só que você, ao olhar o que ele fez, tomou como se fosse uma agressão para você. E aí, o que você faz? Ao invés de assumir um papel de maturidade, chamar a pessoa e agir de uma forma mais madura, isso aí é teoria. A gente agiria dessa forma. O que a gente vive? Com medo do que as outras pessoas vão pensar, eu vou dar um esporro nele. Eu vou dar um grito naquela pessoa. Eu vou maltratar aquela pessoa. Eu vou humilhar para eu me sentir mais. E ele fala, mas isso aí é pouco. Eu vi muito isso. Eu vi muito isso na Força Aérea. Eu vi muito isso dentro da academia, nas universidades. Eu vi muito isso dentro da empresa aérea onde eu trabalhei, pilotando. Eu vi muito isso em outros ambientes também de órgãos públicos, onde as pessoas, por uma discrepância, por não entender quem elas são, quer dizer, não entender a sua autenticidade, buscavam formas muitas vezes agressivas de tratar a qualquer pessoa que esteja do lado. Eu dei o exemplo de um funcionário, mas poderia ser um filho, poderia ser uma esposa, o esposo, qualquer uma pessoa da família. Faz sentido para vocês isso daí, pessoal? Tem O que você acha, Alexandre? tem uma observação aqui da Elis Guerra, né, que ela diz o seguinte: hoje tive feedbacks com a minha equipe e os ensinamentos do professor foram importantes para garantir a autenticidade deste momento. Uma sensação ímpar. Legal, bacana. Medo de receber crítica é a contribuição da Paola. Tá? Bom, A gente tem medo de receber crítica, né, Alexandre? Lembra aquele poema do Vinícius, do Fernando Pessoa, que fala, poema em linha reta, que fala, estou farto de semideuses. isso. Né? Quer dizer, hoje... Eu gostaria Quer falar alguma coisa, amigo? do que o Mário falou no seguinte aspecto. A ausência de autenticidade chega um momento que te cansa. Você assume diversos papéis que não é você, e ao longo da tua vida, essas máscaras aí que o Mário colocou, à medida em que você vai colocando máscaras e máscaras e trocando máscaras na sua vida e evitando essa autenticidade, chega um momento que você quer viver você mesmo. E aí eu conheço muitas, mas muitas pessoas que chegam num determinado ponto, né, da vida e diz, cansei, agora eu vou ser eu. Eu quero ser eu quero ser autêntico, eu não vou abrir mão da minha essência e tal. O nosso apelo aqui é que você faça isso o quanto antes, porque isso vai te fazer super bem, sobretudo no processo de liderança. A maior ferramenta que um líder pode ter é o exemplo. E eu diria para vocês o seguinte: a maior crise dentro do processo de liderança é a ausência de autenticidade. É aquele líder que não é ele mesmo, né? Ele procura ser alguém, digamos assim, ele assume o papel de comando, né? Evita ser próximo da equipe, evita alguns relacionamentos, porque ele prefere manter o status, né, de modo que não seja atingido. Gente, vira essa página, vira esse livro, porque isso já passou. Sociedade moderna não aceita mais esse tipo de coisa. Né? Nós não podemos ser uma farsa, nem usar uma máscara. E, sobretudo, ainda nesse elemento aí, que o Mário colocou, assumir as nossas fragilidades. Nós temos limitações. Não é mal nenhum o líder assumir para a equipe as suas próprias limitações. Aliás, pedir para a equipe ajuda em determinados momentos. Então, veja, foram várias etapas, né, do processo de liderança, e isso a gente entende que é de acordo com o contexto que a gente vive, com a era, com o tempo, com a exigência de mercado, com uma série de coisas. Né? Então, considerando que liderança está na esfera comportamental e é uma composição de habilidades às quais você vai lidar com as pessoas,
nós estamos colocando esta noite, quinta-feira, 14 de maio de 2020, a autenticidade como uma competência. Uma competência para você poder liderar de forma muito mais eficaz a sua equipe. Isso aí é importante, né, Alexandre? Essa questão da gente trabalhar a autenticidade, isso que você trouxe, da gente entregar as nossas vulnerabilidades, né? A Ana colocou inflexível, é quando a gente não se coloca num momento de flexibilidade, e eu diria até, e trabalho num e-book meu, a adaptabilidade, né, a esses momentos, a gente perde a possibilidade de ter uma liderança promissora, uma liderança engajadora, né, uma liderança autêntica, uma liderança com resultados efetivos, né? E aí eu lembro, você falando aí, me recordei das competências de dimensões da inteligência emocional. Para Daniel Goleman, a liderança está lá, é o último momento do desenvolvimento. Antes, tem alguns outros degraus que a gente deve, né, seguir. Dentre eles, por exemplo, a consciência social, a gente ter ciência, né, do outro nessa vida. Antes, a nossa autogestão, aí vem com a gente se autorregular. E antes disso, aí vem a autoconsciência. Que dentro desse momento aí está a questão da autenticidade, né, que é o que você trouxe. A gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, reconhecer as nossas fraquezas. Nós, como povos latinos, né, nós somos povos latinos, então não somos povos emocionais. Então a gente tem medo, muitas vezes, eu entendo, gestores, líderes, de se aproximar da sua equipe e quando tiver que tomar uma decisão mais firme, ter medo de ser mal visto. Esse medo, aí a Cristiane entrou, a Bárbara, a Bárbara maravilhosa, olha, minha consultora, excelente consultora de conteúdo, maravilhosa ela, bem-vinda. Railane, muito bem-vinda. Então, quando a gente tem essa questão, como eu estava falando, né, quando a gente tem medo de encarar as nossas vulnerabilidades, nossos pontos fracos, a gente acaba puxando essa necessidade de sermos aceitos no outro. Então, o líder latino, que já é emocional por si só, que está quente, está no calor, tem medo de interagir, às vezes, com a sua verdade no outro, porque quando tiver que tomar uma decisão, tem que demitir. Aí, puxa, tudo bem. Demissão, em momento algum, mesmo que o camarada tenha razão, é um momento bom para se fazer. Quem teve que demitir alguém sabe como é ruim, em momento algum. Mesmo que seja com justa razão, justa causa. Mesmo assim, ainda a gente fica ruim. Mas em alguns momentos, e pode ser, eu espero que não seja essa a ocasião, mas pode ser que no momento pós-pandemia isso venha acontecer, né? Você vai estar envolvido muito emocionalmente. Como fazer isso? Sabe? Com inteligência espiritual, com inteligência emocional, com autenticidade, podendo inclusive ser parceiro nessa hora, buscando alternativas para quem você vier, no caso do momento difícil que eu dei o exemplo aqui, né, da demissão, né, meu amigo? Isso aí tem a ver com liderança, né, meu? Muito. E eu diria para você o seguinte, eu particularmente, tá? Quando vivi na vida, eu demiti bastante gente, contratei muita gente. Mas dentro do processo de demissão, eu costumo chamar o seguinte, eu sempre procurei dormir o sono dos justos. Por quê? O que a autenticidade a falta de autenticidade vai afetar nesse processo? O fato de eu não conectar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu ser eu mesmo, eu começo a empurrar, eu vou usar uma expressão bem chula, mas é uma expressão muito conhecida por todo mundo. Eu começo a empurrar com a barriga determinados feedbacks para a equipe. Eu começo a sonegar feedback para a equipe. Tá? Porque como eu estou assumindo um papel, um personagem, né, estou sendo eu mesmo, eu evito muitas vezes de levar uma relação mais transparente, mais clara. Mas você pode mudar isso. E as pessoas gostam de franqueza. Apesar de franqueza doer bastante, mas as pessoas gostam. Então, dentro desse cenário, quantas pessoas foram desligadas e não tem o motivo do porquê foram desligadas? Não sabem isso. E senta na mesa do entrevistador, que é mais grave, né? Alexandre? O entrevistador pergunta, por que você saiu daquela determinada empresa? Ah, não sei. Não sei exatamente por quê. Me falaram que foi contenção de despesa e etc, etc. A ausência de identidade, de você ter colocado
forma clara, na relação. Gente, eu vou falar uma coisa para você, tá? A autenticidade salva até casamento, tá, gente? Porque Pô, mas ó, mas é uma coisa importante, né? é, Uma coisa importante, se você não tiver conseguindo ser autêntico no seu casamento, né, que pode ter tanta visão. André, voltou? voltou. Tem uma queda, Opa, né? teve uma quedinha aqui. Não É. sei se o pessoal tá seguindo a gente aí. A gente tá falando assim, se você não, eu tava até comentando, se você não conseguir ser autêntico no casamento, aí tá na hora de refletir o seu principal relacionamento aí, né? Sim, com certeza. Tá? E isso não significa dizer que a relação entre o homem ou a mulher, um casamento, ele esteja blindado de falhas ou de fragilidades. Não, não existe isso. Nós estamos justamente falando na relação líder-liderado, onde você possa reconhecer suas fragilidades também. Né? Mas, sobretudo, uma relação transparente, uma relação onde o seu liderado se extremamente à vontade para navegar. Porque, caso contrário, se você não for autêntico, ele também começa a não ser autêntico. Concorda, Mário? Totalmente. E tem uma coisa importante da vulnerabilidade do líder, que é o seguinte: vou colocar aqui em duas grandes dimensões. Existe a vulnerabilidade nossa, pessoal, nós como pessoa, tanto profissional como pessoal, a gente transparecer com todo respeito quem nós somos. As nossas forças, as nossas potencialidades ativas, né? E os nossos pontos a melhorar. Essa autenticidade, ela é muito importante que a gente trabalhe isso. Mas é uma autenticidade que a gente trabalhe as forças e os pontos a melhorar. Agora, quando a gente está numa posição de liderança, a vulnerabilidade tem que ser uma vulnerabilidade com caridade. Eu vou usar a palavra caridade, né? Por que com caridade? Nem todo mundo está pronto para ter você completamente aberto. Então, já pensou, eu líder, aí eu estou passando por um momento de dúvidas e tudo mais, eu tenho a minha equipe lá e despejo na equipe inteira as minhas dúvidas. Eu estou apresentando minha vulnerabilidade. Não, calma, né? Calma. Seja autêntico, apresente a sua vulnerabilidade, mas tenha maturidade. Platão, há 2.000 anos atrás há mais de 2.000 anos atrás, chamaria isso de temperança. Né? Saiba usar a temperança dentro das suas virtudes. Saiba usar a temperança dentro dessa autenticidade que você se mostra. Então tem que ser uma autenticidade madura, seja no ambiente profissional, seja no ambiente profissional. Por que eu falo isso? Eu ressalto isso. Principalmente pelos estudos que a professora Brené Brown trouxe sobre vulnerabilidade. Né? E muita gente encheu a professora Brené Brown de porrada, né, no estudo dela, principalmente os líderes, falam como é que o líder vai ser gestor, como é que o líder vai ser vulnerável, como é que eu vou mostrar vulnerabilidade para minha equipe. E ela falou, não, calma, peraí. Eu não falei para você ser mole, condescendente, eu não falei para você esquecer que você está numa equipe de trabalho, não falei para você esquecer dos seus resultados e do planejamento. Eu falei para você ser autêntico. Eu falei para você ser maduro. Então, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com transparência, apresentar aquilo que você tem de foda. E quando você não é tão bom nisso, chama alguém, delega a missão, traz para cá, capacita a sua equipe, né? Seja aberto, seja amistoso. Então, isso é estar. Voltou? Travou, volta, travou, volta. Na realidade, gente, é só para avisar que é live demais acontecendo, tá, gente? Então é normal que tenha essas quedas mesmo. Tá me ouvindo? Zé, amigo, então é isso. Eu terminei falando que a gente ter maturidade, né, e trabalhar a nossa temperança para bem viver a autenticidade, seja no ambiente pessoal, familiar, seja no ambiente profissional. Né, a gente ser autêntico com maturidade. Esse trabalho é importante. A gente não se esconder. As pessoas reconhecem uma fala falsa.
as pessoas reconhecem uma fala que é incongruente. Elas reconhecem. E quando a gente trabalha a incongruência, né, a gente vai ter de volta da equipe incongruências. Então a gente vai ter mentiras, a gente vai ter falta de desempenho, porque aquele líder ali não aparece o que realmente faz. Né? Então é importante. A Bárbara colocou o discurso da Brené Brown, né, Bárbara? Eu sou assim, adoro os estudos dela sobre vulnerabilidade e amadurecimento dentro da nossa verdade. Né? É importante que a gente atue dentro disso. E é inevitável fazer o link da autenticidade e desse amadurecimento. E a gente vai entregar uma ferramenta para a gente trabalhar isso, né? Fazer o amadurecimento da autenticidade e linkar com a autoconsciência, que é uma competência dentro da inteligência emocional, né? Que é um aspecto que deve ser trabalhado do líder, né? Do líder autêntico, do engajador. Aliás, eu diria o seguinte: o líder que não é autêntico, ele tem baixa inteligência emocional. Tá? Porque ele começa a se proteger, ele começa a se esconder atrás de uma cortina, não ser ele mesmo. E hoje a ideia é o seguinte, gente. Claro que nós estamos colocando conceitos, tá? É importante a gente entender isso, mas não sei se você lembra, no início o Mário comentou que o nosso compromisso nas novas trilhas, que é a série que nós estamos fazendo, de 5 episódios, estamos no... ao final de cada episódio, a gente entregar uma ferramenta. E ela está guardada aqui, não saia da sala, espera, porque você vai receber já fazer o primeiro exercício de como colocar isso em prática. Não é isso, Marcos? E vai ser muito legal, Alexandre, uma sugestão que a gente peça para as pessoas que fizeram até a próxima live esse exercício, que se puderem dar um feedback na próxima live. Excelente. Ou então nos enviar no direct, tá? Mensagem Ótimo. da semana, enviando o seu e-mail, colocando como foi o exercício, porque aí nós vamos criando um banco, tá? Digamos assim, de participantes interessados, porque quando começar o webinário, que também será gratuito, é importante a gente relatar isso, tá, gente? O objetivo é que a gente vá preparando vocês, né? E eu diria para vocês o seguinte: quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também, tá? Isso é super rico, né? Então, manda mensagem no direct, porque de repente a gente pode começar a criar um banco. Que tal, Mário? Você gostou dessa ideia? Adorei. Tô dentro. Tô contigo, não abro. Então a gente vai formando esse banco, e aí, quem sabe, no futuro, criar um grupo de WhatsApp, a gente fechar essa turma, para que a gente possa realmente se aprofundar e ir evoluindo cada dia mais. Então, hoje a ideia é que a gente te entregue uma ferramenta. E, aliás, eu estou de olho aqui no relógio, porque... Tá na hora, né? Tá 1h, e nós estamos a 45 minutos já. Tá na hora de começar. Alexandre, posso só fazer um enlace do que a gente conversou até agora? Claro, você me permite? Claro. Aí a gente já parte para a prática, né, que é a ferramenta, né? Então, uma coisa importante que a gente trouxe. A teoria, ela é importante, é fundamental, mas a prática, ela é essencial, né? Ela é o centro para a gente fazer qualquer tipo de transformação. O discurso aqui do líder é um líder que é um líder autêntico de dentro para fora. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é o nosso nível de identidade, né? Quem nós somos. É a primeira competência da inteligência emocional, a autoconsciência, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é só um processo de autoajuda. E não tenho nada contra a autoajuda, acho ótimo. Se ele te ajudar, se qualquer coisa te ajudar, eu acho maravilhoso. Me ajudou, tá bom. Esse não é um processo definitivamente de autoajuda, é um processo de você se identificar dentro das suas forças e dentro das suas vulnerabilidades. Então, quando a gente fala em autenticidade, em ser autêntico, nós estamos falando num processo de permissão de nós nos encontrarmos com forças, o que a gente tem de foda, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de significativo, de significado na veia, e também das nossas vulnerabilidades. Quando a gente tem congruência, coerência em fala e atitude, a gente tem muito mais condições e melhores condições de entregar na liderança, por exemplo, de qualquer que seja o ambiente,
e a gente está pensando aqui num ambiente caótico, caórdico, complexo, né, a gente tem muito melhor chance de entregar o que nós temos de mais potente, de mais forte, de melhor conteúdo, de melhor prática. Né? E a gente trouxe aqui uma possibilidade da gente pensar em termos de virtude. Trabalhe a temperança para melhorar com maturidade a sua autenticidade em ambientes diferentes. Eu espero que faça sentido para vocês, né? E aí alguém pode perguntar, Mário, Alexandre, mas é possível desenvolver a autenticidade e um líder autêntico? Né? E aí foi o que o Alexandre falou, vamos entregar uma ferramenta para fazer essa proposta acontecer. A ideia é que a gente possa fazer o link. O que você precisa perceber, todos aqui na sala, nessa live que está nos ouvindo, você não sabe a ideia, não tem noção do poder que está aí dentro de você. Há uma centelha divina dentro de você. Há algo que você precisa conectar isso. E a autenticidade vai ajudar no seguinte aspecto. No momento em que eu consigo reconhecer o que precisa ser melhorado em mim, nós estamos falando dessas fragilidades desde o início, eu fico muito mais forte. Né? Eu me fortaleço muito mais. Então, você pode mais. Você tem condição de fazer mais. Existe, eu diria para você o seguinte, um universo enorme dentro da gente. Né? E as potencialidades são coisas invisíveis, são coisas que a gente não consegue enxergar. Nós precisamos conectar o nosso potencial. Outro dia, alguém me perguntou, né, se eu tinha um mentor. Eu tenho, sim, todos nós precisamos de um mentor. Porque o potencial é algo invisível, está adormecido aí do teu lado. E muitas vezes, um mentor, alguém precisa te mostrar o potencial que você tem. É um provocador, né? Exatamente. E conectar esse potencial, que é uma habilidade ainda desconhecida, ela vai somar com o atual desempenho que você tem, e potencial mais desempenho vai ser alta performance. Né? Então, a realidade que nós vivemos uma busca incansável, primeiro, uma busca dentro de nós mesmos para entender o que somos. O Mário colocou bem aí, ele trouxe o Platão, né? Ele foi lá nos gregos, né? 300 anos antes. Né? Por quê? Porque nós temos que agradecer, muita gratidão aos gregos, porque eles nos ajudaram a pensar sobre tudo isso. Né? Porque a filosofia moderna, que inclusive avançou na era Kant, né? Que também é filósofo, traz com que essa busca de entender quem somos, o que somos e por que viemos, vai, de fato, fazer pessoas melhores. E é uma necessidade humana. Eu diria para você o seguinte, Mário, eu acho que isso aumentou consideravelmente nesse século XX. As pessoas com uma necessidade de saberem mais sobre elas, conhecer mais sobre elas. Essa é uma necessidade latente na gente. E na live que eu tive com o senhor Gentileza, que fala sobre a geração de gentileza, em especial a gentileza conosco, ele trouxe a questão da inteligência espiritual, que vai para muito além da religião. Então, eu somaria, né, a questão da inteligência emocional que a gente conversou aqui, a gente buscar algo muito maior, que a gente pode chamar de universo absoluto, sentido, propósito, energia, qualquer que seja esse algo a mais que possa se conectar a quem nós somos. Né? E esse processo de busca da gente, da nossa autenticidade, a gente andou meio perdido, meio esquecido, né? E aí o mundo tá falando, ei, dá uma parada aí, dá uma olhada para você aí, né? Ver quem que você é. Vamos lá, amigo, então, para a prática. Fez sentido, pessoal? Aí não sei se o pessoal... Aliás, ele propôs o seguinte, quem viu sentido em tudo que a gente conversou, nós estamos a 50 minutos de live, dá uma mãozinha, dá um tchauzinho para nós, se viu sentido em tudo isso que a gente falou. Começa a conectar aí, tá? Por gentileza. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Antes que o Instagram nos derruba, porque nós estamos... A Elaine
que é do Cicobi Cofal, que disse que sim. Paola dando palminhas, tem coraçãozinho, tem mais palminhas. Então, significa dizer que para muitas pessoas fez sentido. Daiane também fala que fez sentido. Se fez sentido, gente, levanta a mãozinha. Tá? A Andréa está falando aqui que fez sentido. A Ana Paula, minha amiga, tá aí o primo, o Lucas, primo. Outro copywriter que eu estou trabalhando com ele, excelente. Vânia, a Lúcia, a Cíntia, tá? Então vamos lá. Vou passar um exercício para que você possa começar a fazer essa conexão, ok? Nós vamos chamar esse exercício, e alguns provavelmente já... quero registrar a presença aqui do Ander Luiz, o Ander Luiz, diretor executivo do Cicobi, Vale do Aço, grande. Bem-vindo! E é uma... A Bárbara Lunda também fez sentido para eles. Bem-vindo, professor! Muito querido. Foi meu aluno, tá? Foi meu aluno também. Opa! Primeiro passo. Eu vou ficar com inveja, não tive essa honra. Pois é, mas vai ter. Assim que ainda. Mas vai ter. Bom, então, o que você vai fazer? Você vai fazer um exercício que nós estamos chamando de auto-feedback. Tá? Alguns que já, provavelmente, já tiveram alguns momentos comigo, mais próximo, em mentoria ou mesmo em sala de aula, tá? Pode ter feito essa ferramenta, mas agora vai repetir. Então, você vai escrever, primeiro, olhe para dentro de você, faça digamos, um momento sozinho, escolha um local apropriado, tá? E responda a seguinte pergunta. O que eu vejo de forte em mim? Quais são meus pontos fortes? Anote aí, pessoal. Pega uma folha, um papel, um computador. Anote essas perguntas. Anote essas perguntas. O que é bom em mim? Vamos lá. Dedique um tempo para você pensar e coloque sem discriminação aquilo que... Agora, conecte a sua autoconsciência. Né? Seja autêntico. Nós falamos de autenticidade até agora. Né? Então, coloque seus pontos fortes. Em seguida, quais são as suas fraquezas ou pontos que você percebe que pode melhorar? Pensa sobre isso. Tá? Terceira pergunta. Pensa numa oportunidade que você perdeu na vida. E por que você perdeu essa oportunidade? É importante você ter essa resposta. Tive uma oportunidade, perdi por causa disso ou daquilo. Escreve lá. Seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, uma oportunidade que você perdeu e por que você perdeu. Quarta pergunta. Quais são as possibilidades que você tem de crescimento, de prosperidade? Você vê alguma possibilidade? Quais são essas possibilidades que você vê de crescimento? Tá? Quinta pergunta. Se surgisse uma nova oportunidade para mim, na minha carreira, na minha vida, seja lá o que for, o que eu faria para não perdê-la? Tá? Importante você responder isso também. São essas 5 questões que você deve responder para você, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Nós queremos receber o feedback. Qual foi o sentimento, né? E olha, eu diria para vocês o seguinte, gente. Dentro desse olhar, desta ferramenta que nós colocamos para você, você pode elaborar um plano de ação. Um plano de ação em seguida do que efetivamente foi dado em você. Dá o teu parecer, Mário, dessa ferramenta. Isso aí. Pessoal, primeira coisa, essa ferramenta, ela é simples. E eu não vou lembrar o nome de quem falou, mas eu acho que foi Einstein e o Newton, não sei, mas a genialidade está na simplicidade. A genialidade está na simplicidade. Se vocês puderem dar um tempo para vocês, né, e a gente está com um tempo em casa agora de isolamento, e forem profundos, forem sinceros nessas perguntas, posso garantir que a gente vai começar a cavucar alguns buracos que fazem sentido serem tratados e trabalhados. Né? Quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas. Nas diversas vezes que eu faço essa atividade, e eu não a fiz apenas uma vez, não, eu fiz várias vezes essa atividade, várias. Nesse processo de contínua busca de mim mesmo,
né, eu sempre encontro um ponto que estava lá num ponto cego, né, que eu não conseguia perceber, né, uma atividade chamada janela de Johari, a gente pode falar aqui. Os outros viam e eu não via. Diga, você ia falar alguma coisa, Alexandre? Janela de Johari. Uma coisa é a forma que eu acho que eu sou, outra forma é como as pessoas me percebem. E aí, quando a gente, às vezes, só ouve e fica com ódio da pessoa ter falado, mas porque ela percebeu algo que eu mesmo não me atinava. Essa atividade, se a gente fizer de forma sincera com a gente, permite que a gente comece a, sabe, a levantar a orelha, falar, aqui tem uma questão, aqui tem um problema, né? Por que que por exemplo, estou no meu trabalho, aí vem uma pessoa, fala uma coisa para mim e eu respondo agressivamente. Normalmente, às vezes que eu, Mário, fiz essa autoanálise ou esse autofeedback, é por uma vulnerabilidade minha. É por uma insegurança minha como pessoa e como profissional. Então, façam isso profundamente, pessoal. Eu até gostaria, eu estou com uma curiosidade, porque o Mário disse que já fez a ferramenta diversas vezes. Quem aqui na sala já fez o autofeedback? Levanta a mãozinha, só para a gente ter uma ideia se tem alguém que já fez autofeedback. Né? Começa a colocar a mãozinha aí se alguém fez. Se não tiver mãozinha levantada, significa dizer que vai ser a primeira vez que você vai fazer. Tá? E se é a primeira A vez... engenheira Tessi, Alexandre, perguntou: e quando você vê o erro e persiste nele? Sabe do que me lembrou? Do nosso início da live. Sim, sim, No início da live, a gente falou: tudo tem o seu tempo de amadurecimento. com certeza. Né? E uma coisa importante que eu vou falar para você é uma frase do professor Tal Ben-Shahar, que ele fala: permita-se ser humana. Permita-se ser humana. Então, a gente tem que buscar estar cada dia melhor. É, Mas sem sofrimento, sabe? Angústia demais e frustração demais. Tá? E aí é continuar no trabalho. nós, Quantas vezes eu não vi erro meu e deixei, fiquei com orgulho, né? Vamos trabalhar a humildade, né? Por orgulho eu não quis mudar, não é assim mesmo, cabeça dura. É desse jeito. nós temos aqui a Paola respondeu que já fez, a Elis também, alunas minhas, né, já passaram por esse processo. Betânia não foi aluna minha, mas diz que já fez. Horizon fez também. Aqui tem a Daiane que comenta: durante a formação fiz com o Alexandre. Ok. A proposta, a galera que já fez, a proposta é: esse material deve estar guardado em algum lugar, tá? Seja qual for o tempo que você fez. Se foi ano passado, se foi há 2 anos, repete o exercício agora e faz uma comparação entre o que você tinha anos anteriores e o que você é agora. A surpresa que você vai ter. Isso é muito bom mesmo. Né? Alexandre, não sei quanto tempo falta aí, mas só para reforçar, o próximo episódio, terça-feira, 19h30. A gente vai divulgar, mas só para lembrar, né? E tragam ideias, mandem ideias para o Alexandre, mandem ideias para mim, tá? Para a gente conversar sobre liderança e carreira. Hoje foi autenticidade. Qual outro ponto seria interessante a gente estar trabalhando nesses 5 episódios? Isso. E importante, então, terça-feira, qual é o horário? 19h30. 19h30. Nós vamos fazer um card, um pôster para divulgar nas redes sociais para você relembrar desse momento. Mas terça-feira, 19h30. Serão 5 episódios. Hoje a gente falou de liderança e autenticidade. Vamos entrar em carreira também. Então, a ideia é que a gente faça essa caminhada juntos. Né? Tem aqui uma observação. Vale fazer de novo. Um pouco dele foi feito no curso Excelência Interior, semana passada. Ah, tá, que eu fiz uma aula sobre essa excelência interior. Inclusive, Mário, falei sobre a inteligência espiritual também. Tá? Oh, que fantástico, olha, que bom que está, né, abrindo. Quem perguntou sobre se a gente persiste no erro, faça essa atividade com muito carinho com você e tenha paciência, né? Dê tempo ao tempo. Muito bem. Bom, gente, nós temos 30 segundos. O Instagram já está nos avisando aqui que vai encerrar. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença. Próximo episódio, estamos juntos. Vamos fazer uma caminhada nesses 5 episódios da série Novas Trilhas para te ajudar a assumir aí uma nova realidade. Valeu, muito obrigado. O Mário também vai se despedir. Vou dar tempo para ele também se despedir.
Alexandre, prazer estar com vocês, prazer estar com todos vocês. Novas trilhas, novos